Boa noite, já estamos aqui ao vivo, pontualmente às 8 horas e 5 minutos para essa live com o Marcos Aguena, conhecido como Japa. Bom, já vou dizendo para você que o meu compromisso com você que está aqui no meu Instagram é fazer lives com profissionais que trabalham com a comunicação. Então, em janeiro, eu fiz uma live com o Jorge Ribeiro, que é voz padrão da Rede Mix de Rádio. Em fevereiro, nós tivemos a fonoaudióloga Ana Lúcia Nogueira. Também foi um bate-papo super bacana. Todas essas lives estão no meu feed, é só você procurar ali. Estou aguardando a entrada do Japa. Em março, falamos com Roberto Reis. Em abril, Isabela Sais, e hoje é o dia da gente falar com o Marcos Aguena, o Japa. Tô aguardando a entrada dele aqui. Marcos, clica aí na bolinha do live e pede para participar. Tô aqui pedindo para ele, ó, entra ali, já me fala. Essa live vai ficar salva. Então, se você está entrando agora e tem alguma dúvida de, nossa, será que eu vou conseguir acompanhar todo esse bate-papo? Já vou te avisando que vai ficar salva a live no feed, assim como estão a dos outros profissionais. Qual é a intenção dessa live com diferentes profissionais da comunicação e não só com pessoas que trabalham no meio de rádio e televisão? Eu vou entrevistar pessoas ao longo de todo o período do ano. Vou convidar pessoas que realmente precisam falar bem. Seja numa sala de aula, numa palestra, num workshop. Se a pessoa não sabe se comunicar bem, ela fica vendida em certas situações. Ô, Marcos, aqui, solicitação. Ela aí comigo, mas é muito importante que você tenha informações de diferentes pessoas do meio para não ficar só com a minha referência. Por isso eu busco trazer as pessoas aqui. Marcos, boa noite. E aí, Eliana, tudo Tudo, bem? tudo ótimo, melhor agora. Ei, Aí, meu até que convidado enfim deu certo. presente deu certo, tá tudo bem. Já vou começar de cara, ele tá ali, né? Se ajeitando. É, Marcos Aguena, todo mundo chama de Japa e você mesmo se apresenta como o Japa. Como é que é usar esse apelido, que hoje as pessoas não podem falar uma série de palavras? Isso é ficou verdade. ofensivo, porque hoje ninguém poderia dizer é o Japa, né? Na época em que a gente começou no meio de comunicação, isso era muito comum e você acabou assumindo esse codinome, digamos aí. Como é que é isso? Como é que é ser conhecido Sim, como o sim. Japa? Mas assim, o Japa, na verdade, isso começa quando entrei na Jovem Pan, né? Por quê? Porque lá na bancada estava quem? Tinha o Bola, né? Que hoje não poderia ser chamado de Bola. O Exato. carioca também não poderia ser chamado, senão seria estadualofobia, né? Não sei, inventei agora. Que mais? Ceará, né? E teria que ter eu, o Japa. Não era o Marcos Aguena que estava na bancada, era o Japa. Então era Japa, Bola, Ceará, Carioca. É muito mais fácil de você chamar, né? Então, tanto que até hoje eu não ligo para isso, que acaba virando até um sobrenome, né? Japa do Pânico, né? Mas assim, aos poucos eu acabo assumindo também essa coisa do Marcos Aguena, né? Eu acho que é Claro. legal, né? A gente Sim, também ser conhecido pelo nosso nome também, né? claro, Na verdade. claro, na verdade é o seu nome, né? É que eu Então, mas tô dizendo, tanto faz. eu também acho. É que, assim, na época em que isso foi colocado dessa maneira, não tinha esse caráter ofensivo, era até uma coisa que era utilizada para brincar. Sim, até Muitas brincadeiras que eram hoje, feitas não claro. podem ser feitas hoje. Como é que você Uhum. sente que isso funciona? Porque perde-se um pouco daquela leveza que o humor traz, que é você brincar com o outro com alguma característica. Hoje tudo se torna ofensivo, é preciso você pensar a palavra que vai usar, e parece que a piada perde o senso, porque ela é sempre muito do improviso. Como é que isso entra na sua carreira? Vamos começar Você por aí. sabe que isso.
eu estou sentindo uma dificuldade, que às vezes eu estou travando no ar, porque eu estou lá, eu vou falar a palavra, aí a cabeça já não vai falar isso, a rádio vai sair do ar, né? Aí eu já troco por alguma outra coisa, dou aquela volta, né? Porque a gente está ao vivo lá, né? Então, eu ainda estou começando a lidar com isso, né? Nessa coisa do ao vivo, né? Porque você trabalha com humor, ainda você faz ao vivo. E você sabe que microfone de rádio é uma arma enorme, onde qualquer um pode recortar aquela parte, joga nas redes sociais, eu tô ferrado, tô cancelado amanhã. Nem amanhã, daqui a uma hora eu tô cancelado. Né? É. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, né? Então, assim, é um desafio dia após dia fazer hoje humor no rádio. E eu estou me desafiando em relação a isso. Você pode ver, hoje quase não tem humor na televisão, não tem programas de humor quase, e muito menos quadros de humor na rádio. Né? Eu venho de uma época onde, na 89 tinha os Sobrinhos da Taíde, na própria Jovem Pan tinha vários quadros de humor, a Band também tinha, até hoje tem a Hora do Ronco, e outras emissoras também tinham seus quadros de humor, na Transamérica, né? Enfim. E hoje se resume ao quê? Né? Então a gente acaba se desafiando com esta, eu não vou dizer que seja uma nova linguagem, mas o humor hoje em dia assim, acaba sendo até meio que patrulhado, né? Sim. E a gente tem que saber, né, pisar em ovos, né? Vamos dizer assim, e ovos de E codorna ainda. acaba podando a criatividade porque ela se tornou tão automática, né? As coisas vêm na sua cabeça de uma forma tão natural e você se censura, né? Antes de falar. O ao vivo tem Sabe isso. por quê? Tem, porque o rádio é improviso, Uhum, né? E andar uhum. mais no humor, você tem que usar o improviso, essas técnicas de improviso e juntar o humor. Ou seja, você tem que fazer uma receita lá na hora e o bolo tem que aparecer na hora também, né? Você fermenta, o bolo já aparece lá pro ouvinte. Então, tudo é muito complicado e ao mesmo tempo, como eu falo, né? É um desafio dia após dia você fazer um humor ao vivo. Eu já prefiro também fazer um humor mais produzido. Você grava uma externa e você consegue editar, aí você coloca os efeitos e tal, é muito mais fácil, né? Sim, Então, sim. tem que saber lidar, né? O importante é É a você adaptação, né? meter as Falando caras, nisso, qual foi o momento que você sentiu na sua vida, idade, ou que você quiser contar, o que que aconteceu para você dizer, eu quero trabalhar com comunicação? Porque habitualmente os orientais, e você tem ascendência oriental, são conhecidos por serem muito reservados, muito fechados, e de exatamente. repente você é um comunicador. Como é que bateu isso a primeira vez ali para você? Me conta. Sabe que desde criança, né, eu já pensava em trabalhar em rádio, em televisão, já gostava de um microfone. E aí o que aconteceu? Na época da escola, é claro, né, eu com essa cara sofria bullying, sim. Na época não se falava bullying, Não. né? Era zoação de quinta série mesmo, né? Zoeira, né? É. Era a própria zoeira, né? E o que eu fazia? Eu começava a contar piadas, imitar professor, começava a usar o humor como uma ferramenta, né, para tirar o foco do bullying, né? Eu, inconscientemente, claro, né? Na época eu não era consciente que eu fazendo humor estaria tirando o foco do bullying e estaria atraindo atenção, né, para um outro lado, para uma outra vertente, né? Sim, porque E quando aí vem o isso bullying, acabou, ele é pesado e a zoeira é a e coisa leve e divertida. É você acabar se tornando popular por conta daquilo, né? queira ou não, né, Helena, você acaba criando uma casca com isso, né? Isso inconscientemente você vai absorvendo isso e acabou e com o tempo acabou de ter um teste de era um teste de imitação na TV Manchete e aí eu fui escolhido, né, para fazer um dos personagens do programa do Agildo Ribeiro, né, que eram umas dublagens, imitações. E lá começou tudo. Então, em 89, comecei na TV Manchete e, ao mesmo tempo, já estava começando no rádio, na Rádio Guarujá, né? Que não é no Guarujá, que é em Santos.
Então, em 89 começou tudo, aí depois fui para a Rádio Cidade, e aí não tinha o DRT ainda de locutor, porque eu trabalhava como produtor, produção de humor, Uhum. né? Mas eu me via nessa questão de eu preciso ter um DRT, né? Eis que me surge quem? Quem na minha frente? Aqui, ó. A minha professorinha aqui, ó. É verdade. Eu vou dedar É, isso. olha, É. eu dei E aula aí, faz ó, muito tempo, né? ó, ó, Olha isso. dá para Olha ver só aqui? o que ele tem aí. Sim. Hum, Ó, ó, tá aqui, ó. Que incrível. Isso Olha o que aqui tá ele traz datado para de lá. 96, Seis. ó. 96 ou Senac, 97. Aham. eu acho que já era Lapa, né, Eliana, ou era na Era, Consolação? Isso era eu não tô lembrado ainda. Lapa, era Era Lapa, uma transição, exatamente. é, Nesse peão, né? foi. Era ali. Nasci Hum. peão. Você sabe que eu levei pau, né? Quando era na Consolação. É mesmo? Eu não desisto. Aliás, é bom a gente frisar isso, que eu não desisto. Eu levei Gente, pau. olha que recado importante para você que quer trabalhar. Ai, nossa, mas eu fracassei. Não, você não pode desistir, né? Como você está dizendo, eu tomei pau e fui fazer de novo. É isso. A própria Jovem Pan, Eliana, isso, é claro que antes de começar a trabalhar em rádio, eu fiz um teste lá na Jovem Pan, evidentemente que eu também não passei, eu levei uns quadros de humor lá, tal, enfim. Depois eu tentei de novo, levei lá na época da fita cassete, eu levei uma demo lá também. Eu não consegui e as coisas acontecem tudo no tempo certo. Eu acredito muito nisso, né? E também, mesmo se eu entrasse naquela época, eu não estaria preparado também, sabe, Eliana? Então, acho que tudo tem o tempo certo para acontecer, Olha né? isso. E aí, Tem quando essa, você foi para o você tem uma Senac, maturação. você pegou o DRT. Aí. É, Quem foram aí os eu seus peguei o DRT. mestres? Já que você falou do curso, não estou dizendo só do curso em si, mas quem foram as Tá. suas, quais foram suas referências? Tá. Bom, se a gente pegar do Senac, a Aninha fonoaudióloga, né? O Pedro Barreto, que graças a Deus ele se recuperou recentemente de uma cirurgia, né? Dois grandes mestres, isso eu falo da época do Senac, né? Agora, se eu pegar da época de rádio, assim, eu vou falar que eu tive duas faculdades, assim, de rádio que foram para mim muito importantes. Uma que foi a Rádio Cidade, né? O nosso querido Marcelo Braga, é uma escola, Com e quem na eu Rádio Jovem trabalho Pan, hoje? o Sim. Tutinha, que é uma outra escola. Então a gente tem aqui duas pós-graduações diferentes, mas que elas se juntam, né? E faz tornar esta pessoa aqui, ó, O que você que é fala hoje. bobagem, que inventa mil coisas. E eu não paro, né, Eliana? Eu estou sempre inventando coisas para E fazer, quando arrumo sarna você para se coçar. foi buscar essas rádios que você está dizendo, Guarujá e tal, era como locutor de horário padrão ou você já tinha essa coisa com o humor? Na verdade, assim, eu nunca trabalhei com locução em si. Sempre foi na produção de humor, quadros de humor, né? E programas de humor. Eu fui sempre por essa linha, né? Tanto no rádio como na televisão, né? Então sempre eu acabei indo por essa em paralelo, né? Tanto rádio como televisão e agora internet também, né? Então são Sim. esses três pilares, vamos dizer assim, e cada um, claro que com uma linguagem diferente, um timing diferente. Ah, e teatro também, né? Porque eu faço stand-up, então, enfim, então são quatro, vamos colocar Nossa! aqui. Ah. E eu diria para você que assim, parece que o stand-up ainda é um território onde não se pensa tanto nessa coisa do bullying para fazer o humor, né? É mais solto. Pelo menos nos que eu assisti Uhum. recentemente, é a impressão que eu tenho, que é um círculo fechado ali, onde as pessoas sabem que aquilo é uma zoeira e que tá todo mundo ali para dar risada e para se divertir com situações que podem acontecer com qualquer um de nós. Então, parece que é um território mais suave nesse sentido. Você sente isso que eu estou dizendo? Até a página 3. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento em que uma pessoa chega, saca o seu celular e filma, né, grava, registra uma parte
do stand-up e joga nas redes sociais para caçar clique, porque vai gerar uma polêmica, você entendeu? Então a gente teve muitos colegas humoristas que foram cancelados por causa disso. Eles estavam num recinto fechado, fazendo o tipo de humor que é para aquele público que está lá. Porque não é todo mundo que consome aquele tipo de humor. Aí você joga para uma população imensa, é claro, né? É claro que vai dar um mó BO isso. Com Né? Então, certeza. assim, são muitos cuidados que, infelizmente, por mais que a gente fale não filme, não grave e tal, não tem jeito, não tem jeito. Então, eu acho muito arriscado, mas tem muitos colegas nossos que vão por esse viés, e tudo bem, sabe? Eu respeito o trabalho de cada um deles, porque é um trabalho. Não é Sim, fácil você fazer humor, você escrever um texto, produzir, enfim, e você entregar isso da melhor forma, né? Isso em sim. qualquer área, né? Qualquer entrega, a gente tem que entregar sempre o melhor. Então, assim, eu não julgo também, e eu super respeito os meus colegas que enveredam por outro tipo de humor, seja um humor mais negro, um humor, não posso falar isso, humor, não sei se pode falar humor mais negro hoje em dia. Enfim, humor mais pesado, vamos dizer Sim, assim, né? sim, É, exato. É complicado. Agora, qual é a principal diferença que você sente entre essas linguagens, né? Se você tivesse que caracterizar em uma frase, eu sei que é difícil, mas dar uma definição como que é no rádio, na TV e agora na internet, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Porque a internet está possibilitando a gente colocar a nossa cara ali, né, na certo, telinha do celular e as pessoas estão conhecendo as vozes ou o que a gente faz nos bastidores, que antes era mais restrito para aquele mundo ali do bastidor do estúdio e as pessoas não certo. conheciam o rosto da voz, né? Hoje, uma das coisas que mais escrevem para mim é: nossa, essa voz ganhou um rosto, né? As pessoas escrevem isso. Então, qual é a linguagem? Como você definiria e qual é hoje a que mais te atrai, a que você mais tem, a que mais tem tomado o seu tempo no sentido de dedicação? Para mim, é a magia do rádio que ainda continua. Por mais que hoje a gente tenha a imagem, o rádio ela nos possibilita essa a gente ir e assim ir completamente fora da caixa, né? E mostrar outras possibilidades, enfim, no improviso, que é muito bacana. O rádio vem disso, essa coisa do improviso, eu gosto muito, né? E essa característica do improviso da rádio é onde eu uso tanto na TV, na internet, e é claro que no show também. Então eu faço muita interação com a plateia, né? A gente fala que a gente derruba a quarta parede do teatro, né? Eu desço, brinco com o público, interajo, e a gente já sabe com quem também vai fazer as brincadeiras, com quem a gente vai interagir, né? E isso graças ao rádio. O rádio me deu, né, essa possibilidade de interação com o público, que eu já fazia muito isso há tempos atrás. Então, quando eu fui para o teatro, quando eu fui para o stand-up, eu já estava pronto para isso. Eu tenho um texto, né? Mas dentro desse texto, a gente tem algumas partes que me permite interagir com a plateia. Então, eu falo assim, cada mídia, cada veículo tem a sua própria característica e a gente tem que encontrar o limite de cada plataforma, Exato. de cada veículo, né? E eu acho que assim, se fala muito essa coisa do limite do humor, mas o limite do humor, acho que a gente, cada um do profissional, sabe até onde você pode ir, né? E Uhum. trabalhar em cima disso no perfil que você está também é, que você quer escolher, porque hoje em dia a gente trabalha muito com nichos, bolhas, né? Então a gente trabalha com um nicho que gosta mais de relacionamento, que gosta mais de nonsense, que gosta mais de outro tipo de humor, né? Então tudo isso hoje em dia são coisas que a internet nos trouxe e que a gente tem que saber trabalhar. Sim, sim. Onde é que você busca
Inspirações. Você busca alguma coisa de inteligência artificial, alguns temas ou não, ou você ainda não mexe com isso? Como é que isso está chegando em você? Ou de onde você pega as inspirações? É no dia a dia? Você sai na rua, anda de carro ou de transporte público? Como é que rola a inspiração? Eu acho que a inteligência artificial não vai conseguir roubar a nossa criatividade, né? Ainda mais porque é o homem que comanda a inteligência Hum? artificial, que inspira a inteligência artificial até um certo ponto. Mas eu aproveito, uso muito dessa ferramenta para, por exemplo, dá para você criar paródias. Hoje em dia tem IAs que você consegue criar uma música engraçada, a gente ouve, né? A gente coloca no prompt, né? E aí depois a gente ouve e fala, dá para trocar isso aqui, aquilo lá. Então a gente vai lá manualmente, né? Muda e já coloquei no ar, inclusive, já paródias criadas por inteligência artificial. E é claro que a gente acaba dando a nossa redação, o nosso toque final, Sim. né? A gente coloca mais uma cerejinha no bolo lá, né? Uhum. Então tem que ser, então acho que a inteligência artificial tem que ser o nosso aliado. A gente não Sim, pode sim. ir contra, Não né? pode ser negacionista, né? Mas também Não. não adianta ficar dependendo só dela, né? Como você falou, a cerejinha do bolo vai fazer a diferença, que é o toque humano, né? Aquele detalhe Isso. que vai fazer a diferença. Mas antes da inteligência artificial ou em outros momentos, de onde vêm as inspirações? São nas pessoas, assim, alguma coisa que Tá. surge na família, que surge na hora que você está no transporte? Onde é que você pega essas situações? É isso aí, você já respondeu, é isso aí. O stand-up também é isso, né? O stand-up são as observações que a gente faz do nosso dia a dia, a gente só dá uma aumentadinha nessas, né? O stand-up é o exagero, né? O exagero e o contraponto. O humor é o contraponto também. Então é isso que a gente faz no nosso trabalho de humor, né? A gente vê o porteiro, enfim, o motorista de ônibus. Foi assim que surgiu, por exemplo, a praça, né? Por que a Praça é Nossa é sucesso até hoje, né? Sim. Porque foi de uma observação feita pelo pai do Carlos Alberto em um banco de uma praça, se não me engano, na Argentina, que ele viu os tipos que tinham lá e ele criou esse modelo. E até hoje esse modelo de humor existe, porque assim, são vários personagens que já existiam, né? E eles foram formatados, ampliados, exagerados para o humor, né? E acabou dando certo, tanto que é um dos programas de humor mais longevo que a gente tem na mídia hoje, né? Sim. Então, E porque muita retrata gente uma critica, né? coisa Mas muito cotidiana, né? Quanto mais abrangente, mais você atinge um número grande de pessoas, porque elas vão criar uma identidade com aquele humor, né? isso, exatamente. Cada pessoa, ela se identifica com um tipo de humor, né? Tanto que no stand-up, por exemplo, eu gosto muito do humor de elenco. O que é o humor de elenco? É quando você reúne 4, 5 humoristas, né? E pelo menos um daqueles humoristas, né? A pessoa que está lá assistindo vai se identificar com o tipo de humor daquele humorista A e também do humorista C, por exemplo, né? Então, eu sou muito mais na questão do humor de elenco do que o humor solo. O humor solo era muito desafiador. Eu faço humor solo também, mas eu acho muito mais desafiador porque aí você tem que variar muito no seu tipo de humor, cada quadro que você vai colocar de humor. Se você ler, ficar fazendo um texto solo, eu já não. Eu acho que você tem que ser muito bom para fazer isso. Eu acho que quando eu faço, por exemplo, o meu show solo, eu coloco quadros Uhum, diferentes, uhum, né? uhum. Justamente para isso, para não se tornar uma coisa muito cansativa. E no máximo 1 hora, não pode passar também disso. Porque começa a cansar, né? Me diz uma coisa, qual foi a primeira vez que você teve um contato com o microfone? Que, tipo, colocaram você, o microfone é seu, a palavra é sua. Como é que foi? Eu fui eu fui o mestre de cerimônias do pré-primário. Ah, que bonitinho. E Até hoje tem você essa lembra foto aí, disso? muito ruim. Eu não lembro, eu não lembro. Eu lembro por causa da foto. Né? Eu tinha 6 anos na época, 7.
Eu sou muito ruim de memória, assim, muito ruim de datas, assim, eu não lembro. Tem Mas muitas qual é a coisas, bobagens primeira que eu já fiz. lembrança sua de alguém te dar o microfone e você tá com a palavra e você sabe que você tá falando para muitos? Como foi? Ah, né, para muitos realmente foi esse, assim, mas é claro que antes você pegava o gravador do papai, né, aquele gravador antigo da Sony e tal, você colocava lá Rec Play, apertava lá e As começava a fingir que estava no rádio, na televisão. É que eu perdi, já tinha muitas fitas cassetes com coisas que eu já fazia com 8, 9 anos, imitações, tal, enfim, piadas, né? E e assim, é claro que tem muitas coisas que também me ajudaram ao longo desse tempo, principalmente quando comecei, como por exemplo, o teatro, né? O teatro também foi importante para eu tirar minha timidez e saber que existem personagens que eu posso fazer, e a partir desses personagens eu posso criar tipos, né? Inclusive, diante, por exemplo, no rádio a gente fala que a gente cria a nossa personagem, é o personagem do locutor, né? A gente não é aquele o tempo todo expansivo como numa rádio jovem, né? Então tudo isso você cria esses personagens para o rádio também, né? Na figura de um locutor ou na figura de um personagem mesmo. Com certeza. Eu estava aqui te ouvindo e estou pensando na questão de que a gente passa, às vezes, por situações que a gente nem imagina, né? Então, me ocorreu aqui, o que que você já passou no ar, ao vivo, e que você fala, nossa, eu fiz isso, não faria mais. Isso eu não faria nunca mais. Teve alguma situação assim? Ah, eu deleto essas coisas, eu não lembro. Ainda bem. Ah, mas não, eu não Dele- guardo coisa. E As pessoas qual falam, é? ó, você lembra que você já fez isso, já fez aquilo, tal, depois do show, tal. Eu sou muito atrapalhado, já claro que já entrei no palco, já tropecei, já caí, tipo, já caí da escada. Uau. Isso fazendo shows, né? E ao vivo, por exemplo, a gente tem muita saia justa de ouvinte, né? Que às vezes não é filtrado. O Pânico, por exemplo, você não tinha um filtro de ouvintes, né? O Emílio atendia na hora os ouvintes lá e tinham ouvintes que falavam barbaridade, né? Por exemplo, ia lá o Paralamas do Sucesso, ia lá o Herbert Viana, né? E aí o ouvinte chega e pergunta: e aí, Herbert, tá nadando a favor ou contra a maré? Aí ele fala, todo achando que o ouvinte está falando sério. Não, às vezes a gente rema contra a maré. Aí o ouvinte, então pega esse remo e pi, né? Então, e outras coisas, Não tem né? como controlar exatamente. Não Agora, tem, não você tem, ainda falou mais uma porque é um programa de coisa humor que e os chama ouvintes muito se a sentem atenção. também, Sim, né? eu tô aqui pensando nas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E você disse assim, eu fui fazer o teatro para eu me soltar um pouco mais, para sair um pouco desse território da timidez. Será que alguém aqui Exatamente. consegue imaginar que o Japa, que o Marcos Aguena era tímido? Né? Então, porque Sim, assim, a pessoa olha aquele personagem, como você está dizendo, o personagem locutor e tal, e acha que é o tempo inteiro aquilo, e não é o tempo inteiro. não é, Você deve ter os seus não. momentos de reclusão, até para poder criar, pensar, que é aquela hora que você vai para a casinha, como a gente diz, né? Entra ali no, naquele território da criação, que é muito solitário, diga-se de passagem, né? Quando a gente está no processo Você sabe criativo. que engraçado, né? Você falou isso agora. Uma das coisas que eu mais ouço falar é tipo, nossa, não sabia que você era tão sério. É verdade. Né? Pois é, porque assim, as pessoas imaginam que o tempo, 24 horas por dia. Não, você tem os seus momentos. Aquele é o momento do japa, o Marcos Aguena na função japa, que vai fazer o humor. Mas você tem os seus momentos de estar ou com a família, ou de estar sentado escrevendo um roteiro. Claro que você vai estar ali num processo de concentração, que você não vai estar naquele estado que você está a hora que você está no palco fazendo alguma coisa, né? E Porque você a gente está disse, desconstruído, né, Eliana? A gente sim, está completamente desconstruído, desmascarado naquele momento, onde você está na rua, você está numa padaria, né? Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu era muito fã, sou ainda, né? Do Didi, né? Do Renato Aragão. Eu vi ele no aeroporto uma vez, eu falei,
olha, o Renato Aragão, o Didi, era o Didi, olha o Didi. E eu vi ele com aquela cara triste, todo, sabe? Tipo, triste e sério ao mesmo tempo, assim, super reservado. Isso assim, eu fiquei meio desiludido, porque eu imaginava que ele era palhaço o tempo todo, que ele fazia brincadeiras, né? Então a gente vê que as pessoas não são realmente o que elas parecem ser, né? Não, Principalmente que trabalha nesse é, no rádio, televisão, enfim, né? Você acaba que ser exato. um personagem, você acaba criando, né? Mas hoje em dia as pessoas até que entendem, né, isso aí, que Muito antigamente eu lembro que mais. vilão de novela era nossa, era xingado no meio da rua. Era. Aham. Me diz uma coisa, qual é a pergunta que mais fazem para você quando te encontram? De repente alguém Por te que, viu. que você saiu do pânico? E aí, qual é a resposta? Ai, ai. Eu falo que assim, tudo na vida tem um ciclo, né? Então, para mim, era um ciclo que estava se encerrando naquele momento. Eu senti que não tinha mais para onde ir, né? E eu mesmo decidi sair, né? Ah, você é louco, nossa, você está saindo, tá? O programa tá. E era, na época que o programa estava numa subida, mas para mim, eu achava que era um encerramento de um ciclo. Por que eu falo isso, Eliana? É importante eu falar a questão da saúde mental, né? Porque você estava trabalhando no rádio, você estava trabalhando na televisão, é, praticamente todos os dias da semana, porque final de semana era ao vivo o programa no domingo, né? Depois tinha que sair para fazer uma reunião após o programa, enfim. E eu fazia toda a produção do rádio também. Então, assim, eu não sou 10 pessoas, né? Então você acaba se preocupando muito com sua saúde mental. Então, também isso foi para mim um fator muito importante para minha decisão de sair da rádio. Eu saí da rádio, né? Uhum, uhum. Mas hoje você está Então em foi isso que rádio. E o aconteceu. que que você está fazendo? Qual é a tua Eu não atuação consigo hoje? largar. Como é sua agenda hoje? Onde é que você está? Vamos contar para quem está nos ouvindo que o Japa Marcos Aguena está conversando com a gente, contando aí toda a trajetória dele como comunicador dentro desse nicho do humorismo. E onde é que você está agora? Eu agora fui convidado para fazer parte dessa equipe maravilhosa que é a Melfis, é uma rede de rádios que está crescendo, já começou faz 2 anos, né? E agora a gente está com 6 afiliadas, e a cabeça de rede, né, para onde que o sinal é transmitido, fica em São José dos Campos. Então, estou todo dia fazendo esse bate e volta, que por incrível que pareça, é muito mais rápido eu ir para o Vale do Paraíba do que ir para a Avenida Paulista, Ah, viu? eu Eu fiquei acredito. eu fiquei meio preocupado. Falei, nossa, fazer bate e volta, será que eu vou aguentar? Mas não, tá bem, foi super tranquilo, ainda mais porque eu saio 5 horas da manhã e quando eu saio 5 horas de manhã de casa e eu retorno ao meio-dia. Então eu não pego também trânsito, né? Então eu fujo também do trânsito e é super tranquilo o caminho de ida e o caminho de volta também, E qual é o né? horário E que tô você lá, está lá? das 8 ao meio-dia, no programa Café com Leite. E também agora, a partir da semana que vem, ou daqui a 2 semanas, já estou preparando alguns quadros que vão ao ar, né, algumas pílulas de humor que vão ao ar durante toda a programação. Mas você fica de Né? segunda a sexta ou você trabalha finais de semana lá também? Não, de segunda a sexta e de quinta-feira eu saio para fazer externa, porque como a gente estava falando que o rádio hoje tem imagem, né? É. Então eu crio conteúdo também, né, para as redes sociais, né? Então saio, faço as minhas matérias, reportagens. Amanhã, por exemplo, a gente vai fazer uma matéria, né, para uma ouvinte. Acho que ela não vou nem falar porque eu vou dar spoiler aqui. Ela pode ser que ela esteja aqui. A gente vai fazer uma surpresa. A gente vai invadir a casa dessa ouvinte, Ah, que bacana, que levando bacana, um presentão para que ela. maravilha. E assim, o rádio, para quem faz, né, como você falou, não, eu tô no rádio, não consigo largar. Ele tem essa magia, ele possibilita Tem. essa questão da gente colocar mais a criatividade, o improviso. E isso gera uma adrenalina que parece que vicia, né? Parece não, eu É diria que vicia. viciante.
É É viciante. viciante. É. Rádio ao vivo é um negócio assim, né? E é um negócio que eu estava até vendo hoje essa matéria de que muitos desabrigados lá no sul estão recebendo radinhos de pilha, Liana. Olha que coisa bacana, né? Por quê? Porque falta energia elétrica, falta internet. E o único meio para essas pessoas terem acesso às notícias, informação e até mesmo música, descontração e entretenimento, que é isso que a gente também se propõe a fazer, Sim, é pelo rádio, até sabe? para preservar a saúde mental, né? Porque é só a gente se colocar no lugar e imaginar como é que fica uma pessoa que, de repente, da noite para o dia, acontece uma catástrofe e ela perde tudo, né? Roupas, documentos, fotos, tudo, fica tudo para trás. A casa para trás, a história de vida para trás. E ter Isso. que começar do zero não é tão simples. Então, a necessidade de trabalhar essa saúde mental, e aí é verdade, né? O radinho de pilha é o mais fácil, né? De você ter um contato com o mundo externo, porque de repente não tem mais, não tem a TV, não tem as pessoas, não tem internet, não tem energia. É A gente não é só complexo. comunicador, a gente não é só locutor, nós somos terapeutas da comunicação, sabe? No Sim, fundo é isso. Eu sou sim. um terapeuta do riso. Assim, até Bem então, colocado. por, por muitas vezes, sabe, Eliana, eu pensei em desistir, porque é difícil realmente. Você fazer humor é complicado, é difícil. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas é nesses momentos que o universo, Deus, enfim, cada um chama de uma coisa, né? Que vem com sinais pra gente nesse momento, né? Então são pessoas que ao final do show chegam e falam: ah, eu estou em depressão, eu vim aqui te assistir, estou saindo mais leve, ou senão, ah, eu vi o teu quadro lá na rádio, a minha mãe está hospitalizada, ela te ouve e tal. Enfim, são esses sinais que a gente recebe e a gente fala, não, isso aqui é uma missão, é um propósito de vida, e eu estou aqui justamente para deixar a vida dessas pessoas mais leves. Olha, Marcos, cada dia mais eu tenho consciência disso também, porque os recados que chegam ali na minha página são sempre o como a minha alegria de estar ali no ar contagia, chega do outro lado, né? Que essa fala mais sorridente, o fato de eu curtir as próprias viradas de música, porque às vezes a gente toca uma seleção, um bloco de músicas ali e demora para falar para quem está esperando ouvir a voz. Então, é muito mais, né, quando a gente faz o rádio ao vivo aí no FM, é muito mais do que simplesmente falar. Tem uma comunicação ali de você costurar a colcha de retalhos, que é a programação musical, com as Isso. vinhetas e compor as coisas. E isso vai levando esse entretenimento, e muitas pessoas relatam isso. E eu vejo que cada vez mais o que a pessoa está vindo buscar é essa coisa da alegria, é a terapia pela alegria. E o riso proporciona isso. Então, muito bem colocado, né? Porque o humor, ele tem essa função. Se a gente começa a sorrir, para quem estuda um pouquinho de neurolinguística, o próprio sorriso forçado, o movimento da musculatura de sorriso, ele vai criando no cérebro uma informação de que Aham. você está bem e vai proporcionando o bem-estar. Por isso, a necessidade de se sorrir mesmo em momentos de tristeza, para você poder fazer o balanço do equilíbrio e deixar que o momento triste seja um momento e não ele seja uma ponte para você ir para a depressão, um caminho para a depressão, porque o processo depressivo é uma tristeza constante. Agora, sentir tristeza faz parte da vida. Quem é que vai ligar uma TV ou ver uma cena de uma criança, um cachorro, um adulto abandonado e não vai sentir nada? Tá errado? E você vê como é importante essa coisa que você falou do sorriso, né? Então, assim, a gente tem dois exemplos vivos aí de que da importância do sorriso. O próprio Eli Correia, que ele é o homem sorriso do rádio, né? O Sim, slogan dele, e sim. O Silvio Uhum. Santos também, que contagia com o riso dele, com a alegria dele, né? Então, são dois comunicadores assim que exatamente caem naquilo que você está falando. É isso. Exato, E fazer a exato. coisa com paixão, né, Eliana? Acho Muito. que o mais importante é isso. Você fazer
não por fazer, mas porque você gosta daquilo, você encarar aquilo como é um trabalho, mas ao mesmo tempo é o teu hobby, é a tua, É um trabalho enfim, no sentido de subsistência, que todo mundo precisa ter uma fonte sim, de claro. renda, mas ele embute um propósito de vida, né? Que é o que você está dizendo. Qual é o meu propósito? O meu propósito é levar o sorriso, meu propósito é fazer a pessoa sorrir, é tornar o dia dela mais leve. Então, isso que você está trazendo tem uma mensagem ali, tem uma comunicação subliminar, né? Qual foi o momento mais difícil, assim, na sua carreira? Alguma situação que você passou que tenha te emocionado muito? Você falou algumas aí, mas teve alguma muito marcante? Para mim, o que foi para mim o divisor de águas para mim foi a minha entrevista no Jô, que lá para mim foi onde abriram as portas, que na época eu estava na Rádio Cidade, eu tinha meu quadro de humor lá, e aí eu fui apresentado como o único humorista japonês, o único humorista oriental. O Jô me apresentou, daí eu nem me auto-intitulava como humorista, eu era radialista, e ainda sou radialista, coloco radialista em primeiro, humorista em segundo. E e aí me abriram porta, tanto que na semana seguinte eu já estava na bancada do Pânico, né? E eu não esperava isso, não esperava. Eu não Que esperava. interessante. Então, e eu era ouvinte do Pânico, né? Eu fazia a rádio escuta do Pânico, não sei porquê, na época eu gostava, né? Mas eu nunca imaginava. Eu queria, claro que eu queria estar lá, mas não imaginava que fosse dessa forma, né? Então, acho que assim, sonhos acontecem. E qual é, falar em sonhos acontecem, tem algum sonho ainda assim que você tem vontade de realizar e que ainda não aconteceu? Eu tenho, mas eu não posso falar. Ah, tá certo. Então Eu tá bom. acredito muito nisso, que a gente só pode falar quando a coisa começa já a acontecer, né? Mas você vai ser a primeira pessoa a saber. Não tem problema, mas de qualquer forma, eu acho assim que a sua colocação é super importante para que todo mundo que está aqui, né, assistindo a nossa live veja assim. O Marcos está dizendo aqui que ele já foi tímido, ele fez o teatro para se soltar, né, dessa dificuldade que é você manter, né, o humor e o riso, do propósito de vida, ou até mesmo disso. Não, eu tenho as aspirações, né, estão aqui guardadas, mas eu tenho. E isso é fundamental, porque quando a gente deixa de ter um sonho, se você dissesse, não, eu já realizei tudo, é fim de carreira, né? Quando a gente chega nesse momento, fim que eu digo, é como se você já tivesse dado tudo que você tem para dar e ali é a reta final. Quando a gente ainda tem uma aspiração, a gente tem um propósito, a gente tem um sonho, a gente vai sendo movido, né? E o fato de pensar em parar, fica muito distante, né? Não sei se é assim Eu para vou te dar o maior, você. é, eu vou te dar o maior exemplo disso, que essa semana a gente perdeu o nosso querido Silvio Luiz. Ele morreu fazendo exatamente o que ele mais gostava, que era narrar jogos, né? Então, ele é o maior exemplo disso, Verdade. da vitalidade, né? Como ele se transformava. Ele já estava doentinho, mas como ele se transformava quando a câmera fechava nele, quando abria o microfone, ele narrava, sabe, de uma forma assim que assim, eu senti muito. Inesquecível. Assim, então, ele é um dos maiores exemplos, né, de que ele fazia isso com muita paixão. E Né? mais atual que isso, impossível, o seu exemplo, porque foi agora, essa semana, e eu acredito nisso também, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, não sei se já perguntaram para você, às vezes me perguntam, quanto tempo você está na Rádio Mix? Ou quanto tempo você tem de carreira? Quando que você vai se aposentar? Eu olho e falo, mas eu nem estou pensando nisso. Né? Porque assim, eu sinto que eu ainda tenho tanto fôlego, tanta vitalidade, tanta vontade de passar para frente o que eu aprendi, o que eu conheço, mostrar para as pessoas que é possível. Também eu já fui uma garotinha tímida, né? Muito tímida, diga-se de passagem, daquelas que tá sempre quietinha na sala de aula. E acho que a primeira arriscada que eu dei no microfone foi ser oradora de turma no ensino médio, mas aí eu já estava beirando os 18, né? Era muito fechada
Se precisasse apresentar um trabalho, eu ia lá na frente com desenvoltura, mas eu tinha uma timidez muito grande, que hoje eu não tenho. Hoje eu, para gravar tal Uhum. coisa, eu pego lá, abro a câmera, faço, às vezes nem refaço, vai direto, como a gente está fazendo aqui a nossa live, ela vai ficar salva, Sim, vai estar gravada, mas isso aqui está sendo gravado ao vivo, a gente não está editando absolutamente nada. E isso só vem com a prática e o tempo. E eu acho muito importante a gente dizer isso, porque muita gente se põe na postura de eu nunca vou chegar lá. A gente não pode dizer isso para si não, mesmo. não, A gente tem que dizer eu vou. não. É difícil? Sim. Dá trabalho? Muito. Mas chega, né? E eu não Se sei imagine lá, se projete lá. Que isso. acontece, viu? Exato. Acontece. E eu quero que você deixe para o nosso público que está aqui, que a live vai ficar salva. Eu primeiro quero muito te agradecer Ah, eu que te agradeço. a Obrigado. ter aceito o convite e eu quero que você deixe uma mensagem final aí para as pessoas. O que que você gostaria de deixar para elas como a mensagem do Marcos Aguena, do Japa, mas o Marcos Aguena como um todo. É. Eu acredito assim, que tudo que move nesse mundo é energia, né? E nós temos essa energia, nós temos essa forma de mostrar essa energia através da nossa paixão daquilo que a gente faz. Então, tudo que vocês fizerem, façam com amor, que com certeza as consequências virão da melhor forma possível, né? Então, faça isso. Use sempre o amor a seu favor. Muito obrigada, viu? Vai ser um prazer. Eu quero saber quando tiver um stand-up, me avisa, a gente põe Por aí na página, a favor, gente convida as já pessoas, está mais porque convidado a você e todos aqui. acho muito importante que a gente possa passar isso para frente, porque nós somos comunicadores raiz, eu diria, né? Que chegaram lá no comecinho, nós somos daquela etapa que trabalhou com vinil, com fita cassete, com cartucho, né? Cartucho, Exatamente. MD, MD, né, CD. Hoje a gente tem as coisas ali tudo virtualmente na tela, programas nós especiais somos ali que privilegiados, facilitam. Eliana. Somos. O rádio me deu esse privilégio, assistir show da Madonna, assistir show do Michael Jackson no Morumbi, sabe? Mamonas Assassinas, enfim, vou ficar conhecer artistas famosos, internacionais. Então, sou muito agradecido ao rádio por isso, sabe? Então, é por isso que eu não vou largar do rádio. O rádio me proporcionou isso, Eliana, Tudo. sabe? Então, isso não tem preço. É o que você é, ele te construiu de alguma forma, né? Eu- E é muito, olha, foi Exatamente. um prazer imenso bater esse papo com você. Eu tenho certeza que quem assistiu tudo deve ter se apaixonado, assim, porque foi um papo incrível, foi muito descontraído, leve, agradável, como a pessoa que você é. E eu, olha, faço votos que tudo continue dando muito certo e precisando do espaço para divulgação, vamos fazer. A gente vai fazer lives em outros momentos, porque eu acho muito importante, né, a gente colocar, às vezes, até uma situação. Hoje eu deixei o espaço para falar sobre você, mas às vezes a gente entrar aqui e ficar lendo na Uhum. tela, mesmo que não fique gravado, e respondendo perguntas de pessoas, porque elas têm tantas curiosidades, e é um Muitas. momento que a gente pode doar o nosso tempo aí também. É. Se a gente tem nossas curiosidades, né, as pessoas, nossos seguidores, muito mais, a gente está aí à disposição para responder. Marcos, obrigada, boa noite, bom final de semana, sinta-se Para você também, abraçado e Eliana. valeu muito. Obrigado, Foi um prazer falar valeu, contigo. obrigado e até uma próxima aí, se Deus Até. quiser. Valeu, até mais.